Explica pra gente, Diogo, o que faz qual é a proposta do Agiliza.med? Boa. É longo. Mas o que a gente A percebeu... vantagem é que hoje a gente não é não tem, gratuito, né? Hoje é gratuito. Hoje a gente não paga aluguel. Hoje a locação é por conta da casa. Mas é o seguinte, teve um dado momento aqui na região que a fila de espera para consulta com ortopedia estava muito grande. E fomos chamados, eu fui chamado, né, pelo pessoal da gestão para tentar resolver isso, né, melhorar essa relação aí de espera entre a consulta do posto de saúde com o ortopedista lá no CRE. E aí foi chamado pela gestão tanto do CRE quanto do municipal. E aí o que aconteceu? A primeira solução foi que que eles contratassem mais consultas, que nós atendêssemos um volume maior, né? Só que isso pra gente às vezes não é tão bom, porque a gente primeiro não tem tanto tempo para atender mais demanda. Às vezes tem que ter mais um horário, mais um período disponibilizado para atender. E segundo, que quando você começa a competir um pouco com você mesmo no mercado privado, né? Se você faz uma demanda de SUS muito alta, às vezes o paciente que talvez espirraria pro privado não espirra. Então muita gente torce o nariz para esse tipo de conduta, né? Vamos aumentar o número de consulta que se aumentar muito o número de consulta eu vou perder paciente no privado. E é uma coisa que é uma besteira e não acontece, mas a percepção que as pessoas têm é que isso acontece. Então muitas não se negariam a aumentar a quantidade de consultas. Daí a segunda solução que foi proposta pela gestão e por nós foi fazer uma capacitação da rede de atendimento primário, né, dos médicos do posto. Para quê? Para que eles fizessem encaminhamentos mais certeiros, mais completos. E a gente fez um treinamento, mas não surtiu efeito. E a gente ficou com aquilo na cabeça. E a fila aumentando. Na pandemia aumentou bastante. E então o Mário teve essa ideia. Vamos fazer uma formalização do que a gente já faz via WhatsApp, via aplicativo de mensagem. Que é o colega te mandar uma mensagem perguntando de um caso e você tentar destrinchar aquilo. E então tivemos a ideia a partir desses dois pontos. Primeiro, a gente notou que havia uma demanda por mais agilidade no atendimento. E dois, a gente fazia já muitos atendimentos por WhatsApp, por aplicativo de mensagem, né? Fazendo consultoria por mensagem. Então, o Mário teve a ideia, começamos um projeto piloto em Bom Jesus do Sul. E aí a gente faz o quê? A gente pega o atendimento do médico lá do posto de saúde. Esse atendimento, ele chega dentro de uma plataforma, do aplicativo que é o Agiliza.med. Todas essas informações de entrevista, exame físico e exames de imagem laboratoriais são anexados na plataforma. E do outro lado, o médico ortopedista, ele pega essas informações e ele faz uma análise. E a partir dessa análise, ele emite um parecer. Esse parecer retorna para o médico do posto de saúde. E aí o médico ele tem subsídio para atender o paciente no município. Então, por exemplo, tem um caso ali de dor no joelho. O paciente tem dor no joelho há 2 meses, 3 meses. Um senhor de idade. Aí você constata que ele tem uma artrose leve. Aí encaminha lá todas as informações para a Agiliza.med. O médico ortopedista vai olhar e vai falar, não, esse paciente tem uma artrose leve. Não é um caso de cirurgia. Não é necessário esse idoso sair lá do seu município, enfrentar uma madrugada fria para ser atendido ali no CRE, presencialmente, para chegar a uma constatação de que ele poderia ser tratado dentro do próprio município, né? Então, a gente economiza esse transporte, economiza uma consulta,
o paciente volta, né, o parecer volta para o médico do posto e o médico passa lá o medicamento, Passa o protocolo. a fisioterapia, né? E vai mantendo o paciente ali. Chegou algum momento que houve uma piora, daí ele aciona de novo a Agiliza-Med. Opa, agora tem esse caso aqui, virou cirúrgico. A consulta vai para o presencial, porque aí o médico vai dar o segmento que é necessário, né? Então, o que a Agiliza-Med faz? Ele encurta a comunicação. Ele facilita o contato entre o médico generalista e o especialista. Ele torna isso muito mais ágil, mais fácil. Então, antes você era atendido aqui pelo médico generalista, levava 3 a 4 meses para ser atendido pelo especialista. Com a Agiliza-Med, você tem a consulta com o generalista e em menos de 24 horas você já recebe o parecer. E aí você torna a fila de 3 meses para um dia, né? Então é uma solução assim muito, muito inteligente, né? E como está a aceitação? Quando a gente fala da ideia, igual eu tô contando aqui, todo mundo acha maravilhoso, né? Só que a gente lida com o poder público. A gente não pode... não é uma contratação ágil, fácil, porque precisa passar por licitação, né? Então, tem toda a burocracia. Tem uma burocracia gigante. Então, quando a gente participou do Rocket, de uma certa forma a gente expôs a ideia para a região, isso pressionou um pouco os gestores a fazer uma experiência com a gente, né? Então, hoje a licitação foi feita, né, no município de Beltrão e nós vencemos. Né? Teve concorrência, tudo certinho, mas nós vencemos e já começamos umas reuniões de trabalho. Que legal. Então, muito provavelmente, a partir da semana que vem, já vamos assinar o contrato e aí efetivamente começar a atender a população de Beltrão. Então, a fila de Beltrão não é tão demorada, né? Acho que tem regiões do país como Nordeste, Sudoeste, Sudeste, né? Que as filas são grandes, mas é uma experiência que nós vamos ter numa escala maior do que Bom Jesus do Sul, que só tem 3.500 habitantes, né? Então lá em Bom Jesus a gente reduziu a fila de 90 dias para 7 e a gente tirou da fila mais ou menos uns 90% das pessoas. Então, eles tinham uma fila lá de 60 pacientes, ficou só uns 6 pacientes. Então isso está dentro do que eles têm de direito de consultas presenciais dentro do CRE. Por isso que você hoje vai lá ser atendido, na semana que vem, se você precisar de uma consulta presencial, você já tem. E fomos contratados por Bom Jesus e essa relação continua estável, né? Não houve aumento. Só que a gente não testou numa escala grande como é Beltrão, né? Pelo menos uma cidade média como é Beltrão. Então, se a gente conseguir reduzir a fila, não talvez nessa intensidade, mas em números muito bons e manter isso estável por muito tempo, a gente vai ter um exemplo que deve ser arrastado para o Brasil todo. Essa é a nossa esperança, né? E aí, mais recentemente, a Regional de Saúde, através da RSS, também lançou uma licitação para que a gente atenda também os municípios que não são de Francisco Beltrão, né? Não são Santo Antônio, Ampere, né? Todos os municípios da Regional de Saúde. Então, essa licitação também já terminou e a gente ainda não sabe qual o resultado, né? Mas a gente imagina, espera, né? Tem a esperança de que a gente vença também para começar a atender nessa escala de 350 mil habitantes. E aí a gente já vai ter um piloto bem maior, né? E se a gente conseguir ter um bom resultado nesse piloto, acho que tem tudo para a Agiliza-Med estar no Brasil todo. Que legal. Eu já fico feliz que Francisco Beltrão tenha adotado, já né? acatou, né? Bom, muito bom. Se vai trazer agilidade para o atendimento. A gente prefere, né, boa, que né? seja aqui, porque primeiro que a gente mora aqui, a gente quer que o primeiro benefício seja aqui. E segundo, a gente quer que a solução tenha essa sede, que seja fruto do trabalho de sudoestinos. Legal. Acho isso bem legal, né? Porque a gente tem um certo estigma com Curitiba, com São Paulo, né? De que quem mora no interior é inferior, né? Em termos intelectuais ou de produção, de inovação. E a tecnologia,
a inovação nessa área de tecnologia, ela prova que isso não é verdade. Uhum. Você pode ter uma ideia boa lá num município pequeno ali e essa ideia se transformar numa grande solução, né? Então a gente gosta desse contraste, né? Ó, de Francisco Beltrão nasceu uma solução que é contratada pelo Ministério da Saúde, que vai resolver o problema de acesso à saúde da população do Brasil, né? Acho que a gente gosta muito dessa ideia, né? Muito É claro que a bom. gente está pensando grande, mas eu acho que se tivermos um bom resultado, tanto aqui no município quanto na regional, a tendência é a gente ganhar a estrada aí, né? Uhum. Pegar o Pato Branco, Cascavel, Toledo, daqui a pouco São Paulo, Nordeste. Né? Não, mas tem que pensar grande mesmo, né? Eu acho, né? Uhum. Tem que mirar alto. Mas tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Gasta não. muita energia mesmo, viu? Muita. Sim.